São duas das notícias que marcam esta terça-feira. Contamos com o comentário de Manuel José Damasio, professor da Universidade de Lusófona, também Francisco Pereira de Carvalho, advogado. O comentário ainda de Luís Menezes, deputado do PSD, e João Galamba, deputado do PS. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Closing Bell. Manuel, começo por si. Vamos olhar para esta questão para já da inflação. Os preços aumentaram 4% quando olhamos para os últimos 12 meses. É um aumento muito significativo numa economia, de facto, que dá poucos sinais de recuperação e, por isso mesmo, os portugueses, do lado da receita, têm muito pouco por onde compensar este aumento da despesa. Compensar. Não é propriamente uma novidade. Aliás, a reação do Banco Central Europeu na semana passada já apontava para esta preocupação inflacionista no resto da Europa, aliás, principalmente na Alemanha, onde a questão da inflação tem sido o assunto central da economia alemã nos últimos tempos. É óbvio que para a nossa economia é uma má notícia, mais uma, não é? Não é propriamente uma situação ainda muito preocupante, ou seja, na conjuntura atual, temos de olhar com alguma atenção para esta questão da inflação. É óbvio que na conjuntura europeia, principalmente se continuarmos a assistir, e vamos assistir quase certeza a uma nova subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, aí sim poderá eventualmente esta questão da pressão inflacionista ganhar um peso económico muito superior àquele que tem neste momento, se calhar a recordar até os tempos da pressão inflacionista da anterior intervenção do FMI. Eventualmente não se repetirão os mesmos números. Agora aqui não existe a moeda para desvalorizar. É porque aqui já não há moeda para desvalorizar, mas podemos estar a assistir a um fenómeno similar. Francisco, são de facto más notícias para quem, obviamente, tem de pagar contas. 4% num ano é uma fatura pesada para a maior parte dos portugueses que nem sequer tiveram aumentos nos ordenados. Sem dúvida, e analisando tudo o estado do país na globalidade e os problemas todos que temos vindo a sofrer, que somos hoje um país modelo pelo mau sentido, um país que está de facto muito mal visto pelas razões que são todos conhecidas, não é? Temos uma previsão de recessão ao contrário de outros países e seremos provavelmente o único país da União Europeia em recessão no próximo ano. Portanto, nada disto tem contribuído para a qualidade de vida dos portugueses. E a juntar a todos estes fatores que nós já conhecemos, que motivaram a vinda do FMI e do Fundo Europeu, temos esta pressão inflacionista que não alcançou moldes de outros tempos, mas que o poder de compra dos portugueses a cada momento vai-se reduzindo. E tudo isto acaba por ser um ciclo um pouco vicioso e ficamos um bocado todos preocupados com a forma de sair desta situação. Parece-me que vamos passar aqui uns tempos muito, muito difíceis. Realmente estamos num estado muito preocupante e eu sinceramente espero que pelo menos aproveitemos este momento difícil para tentar resolver os nossos problemas que temos caseiros, para termos uma esperança de um futuro um pouco melhor e inverter esta situação. Mas os portugueses têm que se consciencializar que, ao contrário daquilo que aconteceu provavelmente nos últimos 20 anos, em que, com raras exceções, conseguimos, sem dúvida, um progresso extraordinário, é preciso dizê-lo. A nossa qualidade de vida cresceu de uma forma muito, muito acentuada, se calhar até cresceu demasiado do que aquilo que nós poderíamos suportar, e hoje estamos a ter essa consequência. Mas, de repente, somos confrontados com esta situação e temos que nos habituar, temos que saber dar a volta e temos que ter a esperança que conseguimos e temos que trabalhar para dar a volta. Não podemos ter também só um discurso completamente derrotista, mas é uma situação difícil. João, estamos a falar sobretudo de inflação importada, os combustíveis e também dos produtos alimentares, que Portugal, de facto, é altamente deficitário. Há pouco a fazer internamente ou há medidas que podiam ser tomadas para compensar este aumento dos preços? O debate sobre a inflação existe neste momento em toda a Europa. Por exemplo, a Inglaterra tem o que alguns dizem ser pressões inflacionistas. Eu considero que esta inflação, independentemente dos efeitos que isto tem sobre o poder de compra, mas depois também tem efeitos sobre a dívida, porque a deflação aumenta o peso da dívida, a inflação não. Portanto, há aqui efeitos cruzados. Obviamente que para a maioria das pessoas não vai ter aumentos salariais, há uma perda de poder de compra, mas olhando para a perspectiva mais macro e europeia sobre o perigo de pressões inflacionistas e se isto justifica ou não a decisão do BCE de ter subido a semana passada a taxa de juros de 1 para 1,25 e de eventualmente fazer mais subidas no futuro, eu penso que é errado por essa razão, porque não há de facto pressões inflacionistas no sentido tradicional do termo, em que por
um efeito de cadeia de aumento de preços, aumento de salários, o Banco Central intervém para conter esta espiral. Neste caso, a inflação é importada e, portanto, a política monetária não tem, a meu ver, o efeito tradicional que se atribui à monetária para conter pressões inflacionistas. Portanto, estas pressões inflacionistas são induzidas, eu acho que elas não se vão materializar numa espiral inflacionista, ou seja, acho que são efeitos de curto prazo nos preços, embora haja duas escolas, e infelizmente, há duas escolas, umas consideram isto pouco preocupante e que não deve justificar, que não deve servir de justificação para aumentos da taxa de juros. Infelizmente, o BCE, como foi feito, foi baseado no modelo do Bundesbank e os alemães têm, de facto, um trauma com a inflação, um trauma desde a hiperinflação dos anos 20. Infelizmente, o BCE foi construído com base nesse pressuposto, em que toda e qualquer ameaça de inflação, basta lembrar, em 2008, poucos meses antes da eclosão da crise, o BCE, ao contrário de todos os bancos centrais do mundo, subiu a taxa de juros. Portanto, esperemos que o BCE não se entusiasme muito e desate aí a subir taxas de juros, porque isso seria desastroso para Portugal e, sobretudo, para a Espanha. Primeiro, vou só acabar por uma razão muito simples. Portugal teve também uma bolha no imobiliário, mas mais em volume do que em preço. Espanha teve em volume e em preço. E isto torna a Espanha muito mais sensível a pequenas variações de taxa de juros. E, portanto, isto deve estar a preocupar muito os espanhóis. Se o BCE desata em subidas sucessivas de taxa de juros, obviamente que é mau para Portugal, mas pode ser muito, muito preocupante para a Espanha. Porque, de facto, os espanhóis ficam a pagar cada vez mais por uma casa que vale cada vez todos, mas como menos, eles tiveram uma bolha em volume obviamente, e em preço, e nós só em volume, pequenas variações marginais de taxa de juros podem provocar um aumento da prestação numa casa que vale, em termos de mercado, muito menos, e isso obviamente traz problemas grandes também para o setor financeiro. Luís, perante este cenário, é de facto difícil, o BCE não tem como regra, como dizia o João, não tem como regra, ao contrário da Reserva Federal Norte-Americana, por exemplo, estimular, olhar sobretudo para o estímulo da economia, mas controlar as pressões inflacionistas. Numa Europa, de facto, em duas velocidades, com Portugal a cair este ano 1,5%, de acordo com a projeção ontem apresentada pelo FMI, mas com os preços aumentarem. De facto, para muitas pessoas isto é difícil de compreender. É a primeira vez em muitos anos que conseguem ter este cenário, ou que vão ter este cenário, de preços a aumentar, ordenados a cair, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, a manterem-se. Não, a grande questão, antes de mais, boa noite a todos, e como isto é uma discussão mais económica do que política, e como tal é muito factual. O facto é que a introdução do euro, e isto, houve grandes discussões, assim, digamos assim, escolásticas relativamente a esta situação, a pergunta que sempre se fez é como é que, com uma moeda única, economias diferentes, geridas com políticas fiscais diferentes, com políticas salariais diferentes, iam ter a mesma política monetária. E o que nós estamos aqui a ver, e vários economistas têm feito comentários sobre isso, é um modelo, de facto, muito preocupado com a inflação e está no core, digamos assim, dos objetivos do BCE, uma inflação a rondar os 2% em toda a zona euro, faltando a parte do estímulo económico. Isto é um modelo, claramente, à medida daquilo que é uma realidade alemã, ou que é parte histórica alemã, mas esta subida da taxa de juros não é só um problema, digamos assim, histórico. É um problema da economia alemã. Enquanto os países do Sul estão a sofrer, a economia alemã está num auge de crescimento, de aumentos de salários, com a senhora Merkel a pedir aos países do Sul para enviarem os seus quadros para a Alemanha para poder satisfazer as necessidades do seu mercado laboral. E, como disse Paul Krugman, o que o BCE está literalmente a fazer é remover desequilíbrios de competitividade via deflação no Sul para evitar a inflação nos países core, digamos assim, da Europa, que são a França, mas principalmente a Alemanha. Porque o facto é este, o consumo privado, mais cedo ou mais tarde, só pelo facto desta inflação ser importada, é que estamos com estes níveis de inflação, porque nós vemos que é nas classes dos transportes, eletricidade, gás, outros combustíveis e essencialmente produtos alimentares. Matérias-primas. É tudo aquilo que nós importamos, porque naquilo que diz respeito ao consumo interno, à parte salarial, que dentro de uma economia que tenha a sua política monetária também sob o seu controle, digamos assim, seria o estudo normal de um processo inflacionista. Esses fatores são controlados? Esses fatores estão controlados? Não, estão no sentido descendente. O consumo privado é apontado como decrescente para este ano e para o próximo ano por todos os agentes que fazem esse tipo de estimativas. Por isso, é óbvio que é uma situação preocupante,
porque o gás, a gasolina aumentam, porque esses mercados estão novamente a sofrer alguma instabilidade, com todo o Médio Oriente um pouco em sobressalto, de país em país. Falta saber agora qual é o próximo, se é a Argélia, se é a Jordânia. Mas alguma coisa tem que ser feita. E é como o Francisco disse, não podemos olhar para isto de uma forma catastrofista. É muito complexo. As pessoas veem, de facto, o seu rendimento disponível a ser atacado em duas frentes. Por um lado, a receita a diminuir. Por outro lado, as despesas a aumentar. E é preciso, claramente, ver que tipo de modelo é que pode ser implementado. Mas não é um problema só de Portugal. É que tipo de modelo a nível europeu é que nós queremos para o BCE. É este o BCE que nós queremos, baseado apenas, única e exclusivamente, num objetivo centrado numa inflação a 2%, ou queremos um BCE virado para a coordenação económica, porque não fiscal e também controle da inflação, mas um BCE com uma política de objetivos mais abrangentes. Mas estava a criar o duplo mandato que tem o Banco Central Inglês. Ou seja, abranger, ter um conjunto de objetivos mais abrangentes e largar, de facto, este complexo histórico alemão de que a inflação deve controlar aquilo que é a política monetária. Não pode, numa situação destas, ser a inflação. Isto é a inflação importada e a subida das taxas de juros já vai ter reflexo aqui em Portugal. Pode ter mais 2 subidas até ao fim do ano, é o que se estima, que vai até 1,75 até ao fim do ano. Isso em Portugal já será penoso, em Espanha catastrófico, e acho que o que tem que ser revisto de facto é o modelo europeu, o que é que queremos para o BCE e o que é que queremos para a Europa, porque é isso que tem estado em causa também durante todos estes meses. Embora pareçam subidas ligeiras, a verdade é que a base também é pequena e, portanto, passar de 1 para 1,75 é de facto um aumento gigantesco em termos daquilo que são os custos de financiamento.